Nós saudamos a todos com a bendita paz do Senhor. É um privilégio nós podermos compartilhar a palavra de Deus e nós queremos dar um estudo acerca da fé. Se há algum momento da nossa vida, se há alguma área em que nós de facto devemos compartilhar e enfatizar é acerca da fé. Se as coisas estão bem ou se as coisas não estão bem, nós sempre vamos precisar da fé. Portanto, na palavra de Deus há muita coisa que a gente pode compartilhar de Gênesis ao Apocalipse, mas gostaríamos de compartilhar neste momento acerca da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos de ter a fé de Deus. E vamos usar o texto conhecido em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ao capítulo 11, versículo 1, desculpem, que nos diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Portanto, isto está em Hebreus 11, versículos 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Portanto, em outras palavras, a fé é nós falarmos as coisas que não existem como se já existissem. É falar as coisas em existência. E nós vamos falar também acerca da fé para a salvação. A Bíblia nos diz, em Efésios capítulo 2, versículos 8, diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos através da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Nós também lemos na palavra de Deus, e nós vamos poder ler em Romanos capítulo 10, versículos 8 até 10, os versículos 13, não é? 14 e 17. E aqui vamos, depois de nós estudarmos esta passagem, esta parte da palavra de Deus, e nós poderemos também fazer por nós próprios, com mais tempo nas nossas casas, diz a palavra de Deus, depois de nós estudarmos estas passagens aqui que nós mencionamos, nós vamos ver que há 3 passos que o homem dá para poder receber a salvação. E o primeiro passo é confessar. Nós temos que confessar, não é verdade? O segundo passo é nós temos que crer. E o terceiro passo para nós podermos receber a salvação é nós aceitarmos. E quando nós lemos Romanos capítulo 10, nos versículos que nós mencionamos há pouco tempo, nós vamos ver para quem é esta salvação. O que a palavra de Deus aqui nos está a dizer? Para quem é esta salvação? Em Romanos 1, versículos 10, 3, diz que porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 3, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nós estamos a ver que aqui a salvação é para toda aquela gente, é para toda a gente, é para todos os povos, todas as raças, todas as tribos e nações, para aqueles que invocarem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? A salvação vai chegar para aqueles que invocam o nome do Senhor. Nós também podemos ver em Romanos capítulo 1, capítulo 10, desculpa, em versículos 17, diz: de onde é que vem a fé? Porque aqui também nos fala acerca da fé, não é? Diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, não é? Então, nós estamos a ver que é importantíssimo o assunto da fé. Se está na palavra de Deus, é assim como estão muitos assuntos, mas hoje nós estamos a enfatizar acerca da fé. Se está aqui na palavra de Deus, é porque é importante também. Então, que se nós não tivermos fé para qualquer área da nossa vida, nós não vamos conseguir realizar talvez os nossos sonhos. E estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis no mundo, com praticamente o planeta todo parado com a situação da pandemia, situação
que criou esta pandemia, trabalho, muita gente perdeu o emprego, muitos amigos nossos que partiram deste mundo. Então, é uma situação que nós estamos a atravessar, que também o Senhor também fala que nos últimos dias iriam ter dar-se certos acontecimentos. Para o cristão nascido de novo, que lê a palavra de Deus, os acontecimentos mundiais não são, portanto, nada, não é surpresa para nós, porque está escrito na palavra de Deus. Simplesmente agora nós estamos a ver o cumprimento também da palavra de Deus. Estamos a atravessar os últimos dias, os últimos momentos. São tempos também excitantes. Por quê? Porque a palavra de Deus está-se a cumprir. Mas Deus quer salvar a humanidade, Deus quer salvar o homem, Deus quer trazer a salvação para todo aquele que crê. Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não é? Mas aqui também nos diz que esta fé que nós estamos a falar, de onde é que ela vem? Nós sabemos que Deus, quando nos criou, Ele nos deu uma medida de fé. Todos nós temos a mesma medida da fé. Assim como nós vamos para um ginásio para podermos exercitar e criar desenvolver certas partes do nosso corpo, os nossos músculos, não é verdade? Assim também, quando nós vamos para estes ginásios, é para desenvolver parte do nosso corpo, que é importante também. Mas nós também temos aquela parte que é a parte espiritual, que precisa de ser alimentada. O Senhor Jesus disse que nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim como nós temos que tratar do nosso corpo, porque é o templo do Espírito Santo, assim como nós também temos que cuidar de nós próprios, né, na nossa alimentação, o descanso e tanta outra coisa para que nós possamos, portanto, viver com saúde. Assim também na parte espiritual. Nós temos que exercitar a parte espiritual, porque há uma parte de nós, como nós somos espírito, que o verdadeiro homem, a verdadeira pessoa que nós somos é o nosso espírito, e temos uma alma e que vivemos neste corpo, não é verdade? Então, nós também temos que alimentar todas essas partes, não é? Através da palavra de Deus. O nosso espírito é alimentado quando nós lemos e quando nós ouvimos a palavra de Deus. É por isso que é importante nós lermos a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir com certeza o nosso pastor, ouvir o evangelista, ouvir o homem ou a mulher de Deus. Não importa se é da tua igreja ou não, mas o corpo de Cristo está espalhado pelo mundo fora, homens e mulheres que acreditaram e acreditam em Jesus e na sua palavra, que nós também podemos ouvi-los, né? Temos que arranjar um tempo para nós só ouvirmos, também ler alguns livros desses grandes homens que têm escrito para a edificação da igreja, mas principalmente a palavra de Deus. Então, nós temos que ter o nosso coração aberto para também podermos ouvir de outros homens e mulheres que Deus tem levantado na face da terra. Nós não fomos desenhados para estarmos só nós e num lugar e ninguém pode falar conosco e eu não quero ouvir a mais ninguém, eu não preciso do meu irmão, eu não preciso aquele irmão que vai àquela igreja, àquela denominação, não. Eu creio que não é essa atitude que Deus quer que a gente tenha. Ele quer que a gente tenha uma atitude com um coração aberto para podermos receber também dos outros. É assim que Deus também vai falando quando nós ouvimos. Isso é importante. Assim estamos a fazer o quê? Estamos a alimentar o nosso espírito, porque tu podes ir ao ginásio hoje e se estiveres num outro país, podes ir ao outro ginásio de outro país, ou talvez de uma cidade, por razões adversas, talvez por questão de trabalho, vai dar-te tempo para ir para o ginásio A, e já não é o ginásio que tu vais, mas tu vais a esse ginásio, não é verdade? E então, assim também nós, como cristãos, nós também temos que saber que podemos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus em primeiro lugar, mas essa palavra pode vir de alguém que talvez não vai à nossa congregação ou à nossa igreja local.
E claro que nós não estamos a dizer que esta igreja A ou B ou esta religião é melhor que aquela. Não, nós não estamos aqui para isso. Estamos aqui a pregar e a ensinar a palavra de Deus. Estamos aqui a falar acerca da fé que vence. Este é o primeiro estudo que nós estamos aqui compartilhando, acerca da fé que vence. E há muita coisa que nós podemos aprender de muita gente, e até mesmo de certas religiões. Pastor, como é que é possível? Sim, há muita coisa que a gente pode aprender, porque eu sei que em certas cidades, o muçulmano, se por acaso estiver de viagem, ele vai usar um lugar qualquer que esteja mais ou menos em condições, ele põe lá o seu tapete e na hora da oração ele vai fazer a sua oração. E talvez ele viajou e vai para uma outra cidade ou para um outro lugar onde existe uma mesquita, o lugar onde eles fazem as suas orações, e mesmo que não seja a sua mesquita, ele vai lá orar. Porque o que interessa para eles é cumprirem com aquelas orações, aquelas horas de oração do dia. Assim também nós podemos alimentar também o nosso espírito, não só, em primeiro lugar, com certeza a palavra de Deus, mas nós também podemos ouvir de uma outra pessoa compartilhando a palavra de Deus para cada um de nós. E assim estamos a nos alimentar, estamos a ajudar a cada um de nós. Portanto, a fé vem de onde? De onde é que a fé vem? O Senhor Deus é uma medida de fé, mas a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus, não é? Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Nós temos que acreditar, desculpem, na palavra de Deus. Nós temos que crer na palavra de Deus. É dessa maneira que nós vamos fazer com que a nossa fé cresça, ouvindo a palavra do Senhor. Diz lá em Atos capítulo 11, versículos 13 e 14, eu vou ler, diz assim a palavra, e nós vamos ver o que aconteceu depois de nós compartilharmos e estudarmos com o nosso próprio tempo, né? O tempo que a gente tiver também em casa, podemos ver, né? Depois de estudarmos esta passagem, por que Cornélio, que era aquele centurião, lembra-se, Atos capítulo 10, fala-nos daquilo que aconteceu com este centurião que amava os judeus, que amava a obra de Deus, ele até ajudou na construção de sinagogas, não é verdade, da casa do Senhor. E ele tinha, portanto, uma certa inclinação para o povo de Deus e para os filhos de Deus. Então ele fez o seu melhor. E então ele teve uma revelação em que nós não vamos agora focar muito, mas esta revelação foi que Deus estava dizendo que ele chamasse a Pedro, a Simão, conhecido, né? que refere-se a Pedro, o apóstolo, e que ele viria para a sua casa e compartilhar a palavra de Deus, não é verdade? Nós podemos ver que este homem era um homem temente a Deus, Cornélio, e ele gostava de ajudar os necessitados. E claro, há sempre uma altura que Deus vai fazer uma obra na nossa vida, quando nós mesmo não sendo este homem Cornélio, não sendo judeu, sendo um gentio, Deus ouviu a sua oração e Deus viu a obra que ele fazia. Com certeza que a nossa salvação não vem pelas obras, mas é pela fé. Mas Deus sempre responde. Então, isto eu quero compartilhar para que não cansemos de fazer o bem. Porque o homem pode não ver, o homem pode não reconhecer, mas Deus sempre reconhece. E isso é o mais importante. Eu prefiro que seja Deus a reconhecer o que eu faço do que os homens, não é verdade? E então aqui vemos um bom exemplo de Cornélio, não é? Por que que não foi um anjo, não é? Que veio explicar a Cornélio a mensagem que ele devia de ouvir. Era o mais certo, talvez um anjo vir diretamente do céu e chegar a pé do Cornélio e falar. Mas não foi assim. O plano da salvação não podia vir através de um anjo, tinha que ser de acordo com a palavra de Deus, não é verdade? Portanto, não foi um anjo que explicou o plano da salvação para Cornélio. E diz a palavra de Deus na segunda parte de Atos capítulo 11, versículos 13, nós lemos o seguinte, na última parte diz que e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Versículo 14 nos diz, o qual te dirá palavras com que te salves tu
e toda a tua casa, não é verdade? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra do Senhor, não é verdade? Então, estamos aqui hoje a falar não só da fé, que é importante, a fé para a salvação, não é verdade? E também vamos compartilhar acerca da fé para a cura, porque nós estamos a falar hoje acerca, nesta primeira lição, acerca da fé que vence, não é? A fé que vence é a fé que está fundada na palavra de Deus. Em Atos capítulo 14, versículos 7 e 10, eu vou ler, diz assim, uh, diz aqui na palavra de Deus que nós podemos ler, não é? Diz assim, e ali pregavam o evangelho, não é? E estava assentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou, não é verdade? Estamos a ver aqui, pela palavra de Deus, que o homem, este homem que nós lemos neste capítulo, que foi curado, não é? Este homem não foi curado por algum poder que Paulo tinha. Paulo tinha autoridade delegada por Jesus para fazer a obra, assim como tu e eu, como cristãos. O Senhor nos delegou autoridade para podermos desempenhar ou funcionar como cristãos, não é verdade? Neste mundo que está precisando de ouvir a mensagem. Portanto, ele aqui não foi com o seu poder. É como ele disse lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, que ele fala-nos de que a minha pregação e a minha palavra não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e do Espírito, para que a vossa fé não fosse apoiada nos homens, mas em Deus. Então estamos a ver que Paulo, ele já tinha na sua mente e ele sabia que o que ele fazia não era por sua própria força, mas era pela força do poder e da palavra e do Espírito Santo que estava nele. Portanto, ele não se gloriava de si próprio, mas ele sabia que tudo o que ele fazia era por causa de Jesus Cristo, não é verdade? Quando a nossa fé está fundada na palavra, quando a nossa fé está fundada em Jesus, não somos nós que fazemos, é Jesus que está em nós, é Ele que nos dá essa capacidade, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda. E então, aqui podemos ver qual é que foi, a pergunta que a gente pode fazer é, o que Paulo pregou? Qual foi a mensagem que Paulo pregou? Não é verdade? Ele pregou o evangelho, não é verdade? O Paulo pregou o evangelho da salvação e da cura. É esse o evangelho. É por isso que lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. A salvação, o evangelho é o poder. De onde é que está o poder para a salvação? De onde é que está o poder para curar os enfermos? De onde é que está o poder para nós podermos fazer aquilo que Deus requer de cada um de nós? Onde é que está o poder da igreja? O poder está na palavra de Deus, o Evangelho. O Evangelho são boas novas e este mundo está precisando de boas novas. O mundo já está cansado de más notícias. Eles agora querem ouvir boas novas. Está chegando o momento em que o mundo está esperando dos filhos de Deus. Para quê? Para falarem destas boas novas, as boas novas da salvação, as boas novas da cura, dos milagres, que o nosso Deus ainda é o mesmo ontem, hoje será eternamente, Ele não muda. Ele quer fazer com cada um de nós o tempo da salvação, o tempo dos milagres, o tempo do mover do Espírito Santo, o tempo dos dons do Espírito Santo não acabaram lá com os apóstolos, mas continuam. É por isso que os atos do Espírito Santo, que a gente pode dizer o Atos dos Apóstolos, mas é o Espírito Santo usando os discípulos, e até hoje eles já não estão
Tu e eu é que somos os discípulos. Somos nós que devemos trazer as boas novas da salvação, da cura, dos milagres. E talvez nós estamos a precisar, alguém possa estar a precisar de cura das suas enfermidades, quando já não sabe o que é que vai fazer a vida, quando perdeu esperanças e mesmo com a medicina que hoje está muito avançada, mas já não há solução para si. Mas em Jesus, as boas novas da salvação podem trazer a cura não só para o seu espírito, mas também para o seu corpo. E então estamos a ver que aqui, na palavra de Deus, o que aconteceu quando Paulo pregou o evangelho, quando nós lembramos também de Pedro e João, quando iam para o templo, para a oração. Eles não tinham ainda não tinham entrado na casa de Deus. Mas o que aconteceu? Eles, cheios da presença e do Espírito Santo, viram aquele homem ali, portanto, paralítico, há mais de 30 anos ou 30 e tal anos, não é verdade? Como diz a palavra de Deus. E ele estava ali pedindo esmolas. E como era hábito, ele nesse dia também continuou a pedir esmolas, mas Pedro e João, portanto, eles vão para a casa do Senhor, para o templo. E quando viram aquele pobre pedindo, eles disseram: prata e ouro não temos, mas isto que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. O povo ficou admirado por aquela situação. Eles viram que aquele homem paralítico já não mais estava paralítico, ele agora cantava, saltava, dançando. E eles perguntaram: mas como é que foi possível? Com que poder vocês fizeram isto? Paulo disse: não tem nada a ver conosco. Desculpe, Pedro disse que não tem nada a ver conosco. Mas isto foi a fé deste homem, a fé em Jesus, a fé na palavra. Nós temos que ter fé, temos que pedir a Deus para nos ajudar a desenvolver esta fé. Como é que você vai desenvolver esta fé? Ouvindo, lendo a palavra, meditando, pondo em prática a palavra de Deus. É desta maneira que nós vamos desenvolver a nossa fé. E foi a fé na palavra, fé em Jesus, é que fez que esta fé, este Jesus, esta palavra fortalecesse aquelas pernas daquele homem que nunca andou na vida. Foi esta fé. E é esta fé do Evangelho, das boas novas, que nós estamos aqui a falar neste dia, como estudo, não é verdade, acerca da fé que vence. E é esta fé, não é verdade, que fez aquele homem andar. E é esta fé que te vai ajudar neste dia de hoje. Lá em Atos 8, versículos 5 e 8, também nós lemos que os grandes milagres, né, nestes versículos, não é? Aconteceram como? Por que aconteceu? Você irá ler em sua casa estes versículos e vai ver os milagres que aconteceram com Filipe, o diácono, que estava cheio do Espírito Santo, e por causa da perseguição, os crentes começaram a sair para diferentes lugares, e ele foi para Samaria. E houve grande reavivamento naquele lugar. Por quê? Porque ele trouxe a palavra. Aqui Filipe diz ao Senhor, diz assim na palavra de Deus, que Filipe, as pessoas viram, as pessoas ouviram e viram o resultado da pregação de Filipe, não é? Filipe também, e os milagres aconteceram quando Filipe pregava. Por quê? Porque ele pregava o Evangelho. O poder não está na pessoa. A pessoa, o homem ou a mulher, é um instrumento, um vaso nas mãos de Deus. Mas o poder não está na pessoa. E muitas vezes a gente cai neste erro de idolatrar um homem ou mulher, porque Deus está usando, e muitas vezes a gente permite que isso aconteça. Não devia de ser assim. Nós sempre devemos de apontar para Jesus. Jesus é que é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele que nos deu esse poder. É o Espírito Santo de Deus em nós, não é verdade? Que vai se manifestar. Nós simplesmente vamos ser instrumentos, não é verdade? E aqui ele pregou, os milagres aconteceram por causa da mensagem do Evangelho. O poder está na palavra. O Senhor, quando deu a grande comissão, ele disse: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Não é verdade? E
quando Jesus foi, diz a palavra de Deus, não é? Eles partiram pregando. À medida que eles foram pregando, fazendo, praticando a obra de Deus, o Senhor confirmou a sua palavra. Então, a nossa mensagem é que é mais importante que nós. A mensagem que é o Evangelho. E quando nós podemos compartilhar este Evangelho, as pessoas vão receber, a sua fé vai desenvolver, porque eles vão ter um alimento, vão ter aquilo que eles precisam no seu espírito, que é a palavra, que vai aumentar a fé deles. E quando eles ouvem esta palavra, né? E quando o Evangelho é anunciado, nunca voltará para trás vazia. O Evangelho, quando é anunciado, o próprio Evangelho é o poder. Não está em mim, não está no homem, não está no apóstolo, pastor, profeta ou evangelista, mas está no Evangelho. Por isso que a nossa mensagem não pode ser outra, mas o Evangelho tem que ser a palavra de Deus. A nossa mensagem tem que ser e continua a ser e sempre será a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Não é verdade? Os ensinamentos que Jesus nos deixou, é essa mensagem que nós devemos ter, porque é essa mensagem que vai trazer a solução, é essa mensagem que vai trazer a salvação, é esta mensagem que vai trazer a cura para o teu corpo, a cura, a salvação, a cura para o teu espírito, o perdão dos nossos pecados. É o Evangelho que tem esse poder. É por isso o Senhor diz que quando o Espírito Santo vier sobre vós, né, vocês irão receber poder, o poder do Espírito Santo, o poder dinamite, não é verdade? O poder da palavra. A palavra é como um martelo também que esmiuça, não é verdade? Que pode quebrar. A palavra de Deus é aquela palavra que pode mudar o coração de pedra, aquele coração duro do homem e da mulher. Mas o Evangelho tem essa capacidade. Eu não sei explicar como. O que eu sei é que ela funciona quando nós podemos confiar nesta palavra e anunciar as boas novas da salvação. Então estamos a ver que os milagres que aconteceram com Filipe, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 5 e 8, poderá ler em casa, aconteceram por causa da pregação do Evangelho, não é verdade? Eles pregaram Cristo. Cristo que morreu e que ressuscitou e que está vivo e Ele está intercedendo por nós à direita de Deus Pai lá no céu. Foi essa a mensagem de Paulo, foi esta a mensagem da igreja primitiva. Deve ser esta a nossa mensagem hoje. E nós estamos a ver que neste estudo que estamos falando hoje, que é a primeira lição, que fala-nos da fé que vence, e vemos que a palavra-chave é a palavra que nós encontramos em Hebreus capítulo 11, versículos 1, não é verdade? E com base nisso, nós estamos a ver que há vários tipos de fé, não é verdade? Nós sabemos que há vários tipos de fé. E sabemos que há aquela fé natural e aquela fé do coração. Aquele grande homem de Deus, John Wesley, muito conhecido, que ele falou-nos, não é verdade, acerca de uma coisa que parece fé e não é. E isso traz confusão, às vezes, até na própria igreja, a gente fica enganado, não é? Mas essa fé crê na palavra, sabe que é a palavra de Deus, não é verdade? Mas não tem fundamento, né? Não tem como base a palavra, porque é uma fé da mente, é uma fé que acredita por causa dos seus 5 sentidos. Quer dizer, eu vejo, vou acreditar. Se não vejo, não vou acreditar. Mas se nós queremos ver, ter alguma fé que vence, não é verdade? Se a gente quer ver resultados da nossa fé, a nossa fé tem que ser a fé do coração. Portanto, o assento mental é isso que muitas vezes as pessoas têm. Eles sabem que têm fé para uma boa viagem, têm fé que tudo vai correr bem, não é verdade? Mas quando se trata de certas coisas na palavra de Deus, já não acreditam, né? Só acreditam porque se verem, se não verem não vão acreditar. Mas a fé de Deus é uma fé sobrenatural, é uma fé que vem do coração, não é verdade? Que com base na palavra de Deus, não é? E depois também temos a fé de Tomé e a fé de Abraão. A fé de Tomé é aquela fé que diz que eu só vou acreditar
quando eu ver as pegadas, ou seja, as marcas daqui das mãos de Jesus. Eu só vou acreditar quando eu ver o lugar onde puseram aquela lança, não é verdade? Ou lançaram, se posso assim dizer, aquela lança numa parte do corpo de Jesus aqui do lado. Ele disse que, porque ele, naturalmente, ele viu a crucificação. Tomé viu que Jesus foi crucificado, não é? E agora ele não acredita se não ver, porque os discípulos disseram que ele já ressuscitou. É impossível, eu não acredito. Por quê? Porque a fé dele estava com base nos seus sentidos, no natural, não era uma coisa espiritual. Então, nós não vamos permitir que isto aconteça se a gente quer ter uma fé que vence. Se a gente quer ter uma fé que vai mudar a situação, a nossa fé tem que estar na palavra. E aqui vemos a fé de Tomé contra a fé de Abraão. E é essa parte que nós vamos concluir neste primeiro estudo acerca da fé que vence. Abraão, com uma certa idade, que naturalmente falando ele não podia ter filhos, nem ele, nem a sua esposa. Mas ele recebeu a promessa de Deus que ele havia de ser pai de muitas nações, que ele havia ter, a sua descendência havia de se multiplicar pelo mundo fora, não é? Mas ele não duvidou da promessa de Deus. Ele acreditou na promessa de Deus. Ele acreditou na palavra de Deus. Quando a montanha, quando o problema vem, quando a enfermidade vem, quando a situação difícil vem, quando o desemprego ou quando perdemos o emprego acontece, ou seja o que for, se a nossa fé não estiver baseada na palavra de Deus, nós vamos afundar. Porque Pedro andou sobre o mar quando ele ouviu Jesus a dizer: vem. A palavra de Jesus. A sua fé estava na palavra de Jesus. A minha fé e a fé que nós precisamos nos últimos tempos dos dias em que vivemos, foi por isso que Jesus disse que quando eu regressar, será que vou encontrar fé? Então estamos a ver que é um assunto importante, não vamos esquecer. Esse de fé eu já ouvi, eu já tenho muitos estudos acerca da fé, mas estás tu a viver essa fé? Estás tu e eu a vivermos a fé? Estamos a crer na palavra de Deus? Então é essa, e nós precisamos, não é? Desculpem, nós precisamos desta fé. Então a fé de Abraão é aquela fé que acreditou na Bíblia, na palavra. Não importa as circunstâncias e os problemas ou quão difícil é. Não importa se o gigante é mesmo um gigante ao teu lado e você parece um gafanhoto ao seu lado. Não importa o que as pessoas dizem acerca do teu problema ou acerca da tua situação. Não importa que se você vê gigantes e você não é nada em comparação. Mas a tua fé na palavra, foi isso que aqueles 10 espias que Josué mandou para espiar a terra, não é verdade? Não é? Não Josué, Moisés. E também eram 12, mas 10 vieram com uma notícia negativa, que é difícil a gente conquistar a terra prometida. E Deus disse que vão, e vocês vão conquistar.